O ômega 3 está entre um dos suplementos mais queridinhos entre os profissionais da área de saúde, sendo amplamente prescritos para quem tem problemas cardiovasculares, problemas reumatológicos como artrite, neurológicos como Alzheimer e entre muitas outras condições clínicas. Mas esse não vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Isso porque, recentemente, alguns estudos têm sugerido que o ômega 3 poderia potencializar o ganho de massa muscular. Isso pela sua provável capacidade de ligar a maquinária interna do músculo que controla a síntese de proteína. Mas será que isso realmente acontece? Meu nome é Marina Iazzi de Solis, eu sou nutricionista clínica esportiva e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. E esse é um canal para falarmos sobre fisiologia, nutrição e exercício. Mas antes de respondermos a pergunta, vamos entender o que é ômega 3, ou melhor, o que são ômegas 3. Os ômegas 3 são gorduras poliinsaturadas essenciais, ou seja, o nosso corpo possui uma capacidade limitada de produzir esse tipo de gordura e por isso precisamos consumir pela dieta ou até mesmo pela suplementação. Os dois ômegas mais estudados e conhecidos são o EPA e o DHA, que estão presentes em diversos peixes gordurosos e de águas frias, óleo de peixe, crustáceos e outros alimentos de origem animal. Além do EPA e do DHA, temos também o ácido alfa-linolênico, o famoso ALA, que pode ser encontrado em alguns alimentos de origem vegetal, como castanhas, linhaça, chia, óleos vegetais, como de canola e alguns outros. O ômega 3 tem sido reconhecido pelos seus diversos benefícios à saúde, via ação anti-inflamatória, principalmente, mas também pela melhora do sistema imunológico, melhora na cognição, redução dos triglicérides e também potencial ação na função neuromuscular. Mas pela dificuldade que muitas pessoas têm de atingir as necessidades de ômega 3 por dia, muitos profissionais acabam prescrevendo ômega 3 para pacientes que precisam controlar colesterol aumentado, pressão arterial, obesidade, síndrome metabólica, artrite reumatoide e muitas outras condições de base inflamatória. Além dos seus efeitos já bem conhecidos na saúde, estudos em células, em animais e até mesmo em humanos mostram que a suplementação com ômega 3 poderia aumentar a expressão de genes e proteínas associadas ao processo de hipertrofia, tanto em indivíduos jovens quanto idosos. E o efeito anabólico do ômega 3 ganhou bastante atenção após a publicação de um estudo em 2011 que mostrou que 4 gramas de ômega por 8 semanas aumentou de 30% a 60% a síntese proteica muscular. E o possível mecanismo de ação seria por meio da maior incorporação de ômega 3 na membrana das fibras musculares. Como já sabemos, as proteínas, especificamente os aminoácidos, são fundamentais para estimular a síntese proteica e, em longo prazo, levar à hipertrofia. Bom, com maior incorporação de ômega 3 na membrana, essa membrana estaria mais fluida, ou seja, aumentaria a sua fluidez, melhorando sua funcionalidade e também a capacidade de captar aminoácidos para dentro do músculo esquelético. E isso, por consequência, aumentaria a ativação das vias de síntese proteica, aumentando o estímulo anabólico. Além disso, tem sido sugerido que o ômega 3 poderia reduzir o catabolismo proteico e também aumentar a sensibilidade dos miócitos à ação da acetilcolina, que é um neurotransmissor que transfere o estímulo dos neurônios ao músculo. E isso poderia, pelo menos em tese, melhorar a contratilidade do músculo e contribuir como consequência para o ganho de massa muscular e força. Mas o que os estudos nos dizem sobre isso?
Alguns estudos mostram até melhoras no ganho de massa muscular, porém outros não conseguem observar qualquer efeito positivo. Para esclarecer essa questão, vamos discutir uma revisão sistemática e meta-análise publicada por um grupo da Unicamp recentemente, que incluiu 14 estudos com mais de 1.400 participantes no total, que verificou que a suplementação de ômega 3 aumentou significativamente a força muscular, tanto de jovens quanto idosos saudáveis. Mas vale comentar que esse aumento de força foi muito pequeno. Por outro lado, não houve nenhum efeito no ganho de massa muscular e nem mesmo de função, pelo menos nesses indivíduos que eram saudáveis, ou seja, que não tinham nenhuma doença crônica ou outra condição catabólica. Porém, parece que o cenário muda quando o ômega 3 é usado em situações que ocorre um maior comprometimento da síntese de proteína muscular, como é o caso do baixo consumo de proteína pela dieta diariamente. Quando o indivíduo está numa situação de imobilização ou desuso de algum membro, quando há presença de sarcopenia ou outras doenças crônicas que são caracterizadas pela inflamação sistêmica, ou ainda idosos com alto grau de resistência anabólica, que é uma situação onde a resposta frente a estímulos anabólicos como exercício e alimentação estão diminuídos. De fato, estudos mostram que idosos de 65 a 80 anos que suplementaram 4 gramas de EPA e DHA melhoraram significativamente força e função muscular após 24 semanas. Ainda, o ômega 3 também pode trazer benefícios não somente nos idosos, mas também em jovens em condições catabólicas, como sugere um estudo realizado em mulheres que tiveram apenas uma das suas pernas imobilizadas, que após 6 semanas de suplementação de EPA e DHA, tiveram a sua perda de massa muscular atenuada. Segundo os autores, alguns possíveis mecanismos de ação estariam envolvidos nesse processo, como, por exemplo, a ação anti-inflamatória do ômega 3, que atenuaria o processo inflamatório de baixo grau comumente relacionado ao processo do envelhecimento e também a situações de imobilização ou desuso. E também especula-se que ocorra maior incorporação de ômega 3 pela membrana celular, o que poderia facilitar a entrada dos aminoácidos e, por consequência, estimular o anabolismo muscular. Então, como conclusão, apesar de um referencial teórico bastante convincente, a suplementação de ômega 3 não promove aumento tanto no ganho de massa muscular e nem na função muscular de jovens e idosos saudáveis. No entanto, os estudos mostram haver um pequeno aumento na força muscular, porém, esse aumento seria tão trivial que provavelmente não seria relevante do ponto de vista clínico. Por outro lado, pesquisas atuais nos levam a crer que a suplementação de ômega poderia beneficiar indivíduos com maior nível de comprometimento muscular, como é o caso dos idosos com fragilidade. Mas antes de sairmos suplementando qualquer indivíduo com ômega 3, vale comentar que mais estudos randomizados e controlados por placebo são necessários para que a gente tenha respostas relacionadas ao tipo de protocolo, tempo de consumo, dosagem e também o melhor público-alvo. Agora me diga, você conhece alguém que faz uso do ômega 3? Deixa aqui nos comentários. E nos vemos na próxima. Um abraço. Até!